Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Yo, 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 Rudies! Vocês estão sintonizados na frequência mais rebelde da cidade. Essa é a Jet Set Radio. E hoje deixem seus patins brilhando, suas latas de spray carregadas, porque esse episódio é puro suco de nostalgia urbana. Estamos mergulhando nas ruas grafitadas da história. Som pesado, visuais cel shading que mudaram o jogo para sempre. Prepare-se para explorar os bastidores, os beats e o legado dessa obra-prima da contracultura digital, o lendário Jet Set Radio. Temos histórias da produção, curiosidades e o som que fez seu cérebro vibrar em ritmo de funk eletrônico. Então segura aí, porque o DJ Professor N vai te levar numa viagem insana pela Tokyo Toll. E aqui, meu chapa, a única regra é quebrar todas elas! Let's get funky. É isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Jet Set Radio, um dos jogos mais incríveis de todos os tempos, mano. Mais inovadores, mais explodidores de cabeça, velho. E esse jogo... cara... ele foi um desafio. Não só pelo jogo em si ser um jogo bem desafiante, cara, mas... Cara, como é que você fala de uma obra como essa, cara? Uma obra que quebra tantos paradigmas, que se recusa, como seus próprios protagonistas, se recusa a se encaixar num rótulo, numa casinha, né? Ela quebra todas as paredes, ele é um jogo que ele fala alto, ele grita, e ele vem pra mudar a tua concepção, cara. Ele não é um jogo de esporte radical, ele não é um jogo de mundo aberto, ele não é um jogo de grafitar, ele não é nem um jogo de andar de patins, cara. O que diabos é o Jet Set Radio? Bom, voltamos, né, pro Dreamcast mais uma vez, porque o Dreamcast ele é uma máquina fascinante, cara. A SEGA na época do Dreamcast, pra mim, ela demonstra muito o poder dos videogames, cara. E é uma pena que, na minha concepção, a impressão que eu tenho, cara, é que a criatividade, ela meio que, uma parte dela, sabe, nos videogames, morreu com o Dreamcast, cara, lá no começo dos anos 2000. Porque o Dreamcast, ele demonstrava toda essa criatividade que a SEGA tinha, cara. O Dreamcast ele foi uma estrela que queimou brilhante, mas que morreu rápido, cara. Ele foi um videogame super revolucionário, não só no seu design, né, mas nos seus títulos também. Quantos jogos super diferentes de tudo que a gente tinha visto, né, a gente viu ali no Dreamcast, cara. Então, hoje eu quero focar no Jet Set Radio, um jogo muito especial pra mim e pra muita gente também, que é um jogo que tá fazendo 25 anos, cara. Inacreditável. O que é o tempo, não é verdade? Então, eu joguei esse jogo lá na época do Dreamcast mesmo, no lançamento, joguei muito no meu Dreamcastão. Mas, sem mais delongas, cara, vamos falar de Jet Set Radio. O Jet Set Radio, cara, ele é um jogo especial pra caramba. Pra mim, assim, ele é um jogo único, cara. E eu acho que é algo muito difícil de se dizer hoje em dia na indústria, né? Esse jogo é único, só tem ele, cara. Só ele é dessa forma, né? Ele foi lançado, cara, lá em 29 de junho de 2000 no Japão, como Jet Set Radio, né? E ele foi lançado nos Estados Unidos como Jet Grind Radio. Eles tiveram que mudar o nome do jogo, né, por direitos autorais também, em 31 de outubro de 2000, no mesmo ano, né? E a versão que eu mais joguei, cara, foi essa versão americana, né, o Jet Grind Radio. Só que, por algum motivo, eu joguei o Jet Set Radio. Então é um pouco confuso pra mim, porque o Jet Set Radio ela é a versão japonesa que saiu um pouco antes, e depois saiu o Jet Grind Radio nos Estados Unidos com algumas fases extras, cara. Novas músicas, novos mapas e tal, né? Porque ele teve outra versão japonesa posterior também, que era a Della Jet Set Radio, que era a versão japonesa só que com os mapas americanos. Então acho que foi essa que eu joguei, cara. Então eu não conheço ele como Jet Grind Radio, eu conheço como Jet Set Radio, né?
Velho, é difícil de definir o gênero do jogo, então eu vou tentar, se você não jogou, eu vou tentar fazer o meu melhor pra te explicar, pra que você consiga visualizar o que é esse jogo, cara. O Jet Set Radio, ele é um jogo que você faz parte de uma gangue, mas não é um jogo violento. Essa gangue, cara, é uma gangue que defende o teu território através do grafite, da arte do grafite, mano. E as outras gangues, né, da cidade, porque ele se passa numa cidade fictícia chamada Tokyo Tou, que é uma versão fictícia da Tóquio, né, dos anos 2000 ali. Então, cada território dessa cidade é controlado por uma gangue, cara. E cada gangue tem um estilo diferente, isso é muito legal. Então, a tua gangue é a gangue dos GGs, né, ou GGs. E você tem, na tua gangue você tem 10 personagens, cara. Já pensou nisso? 10 personagens diferentes que você pode jogar com eles. Cada um tem um pouco de diferença na jogabilidade, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E as outras gangues, cara, são muito assim, uma vibe muito do filme The Warrior, sabe? Que inclusive serviu de inspiração, uma das inspirações, né, pra esse jogo. E as outras gangues são os Love Shockers, que é uma gangue feminina, né? É um monte de menina, que elas têm um estilo meio gótico, meio emo, assim. Tem o Poison Jam, que é uma gangue que usa... são fãs de filme de terror e eles usam tipo uma roupinha meio que de Godzilla, meio que de monstro, assim. Os Noise Tanks, que é uma gangue de estilo futurista, assim, eles têm tipo umas máscaras de gás e tal. Tem o Goji Hokako, que é como se fosse o vilão principal do jogo, que são os Businessmen. E tem também o chefe da polícia, cara, o Capitão Onishima, cara, que ele é obcecado em capturar a nossa gangue, cara, isso é muito legal também. Bom, vou contar um pouquinho mais sobre a história do jogo e aí eu já tento definir mais a mecânica, tá? Então a história do jogo se passa, como eu disse, nessa cidade chamada Tokyo-to, né, uma versão estilizada de Tóquio, e você faz parte da gangue dos GGs. E é uma gangue de jovens patinadores, né? E eles usam o grafite como forma de expressão e resistência contra a opressão corporativa e policial, mano. Olha só, esse jogo quando ele saiu, ele foi composto por um time, cara, de 25 pessoas. E dessas 25 pessoas, a grande maioria tinha menos de 25 anos, que era um estúdio chamado Smilebit. Era um estúdio da SEGA, formado por ex-membros do Team Andromeda. Pra quem não tá ligando os pontos, cara, foi a galerinha que fez o Panzer Dragoon lá no Saturno, jogão também. Então, pensa só, anos 2000, contracultura no Japão, um time pequeno aí de 25 pessoas, todos jovens, menos de 25 anos, né? E eles estavam vivendo ali a efervescência da contracultura japonesa, né, cara? A cultura pop dos anos 90, o jogo incorpora também a cultura do hip hop americano dos anos 80. Eles têm influência do filme Fight Club, o Clube da Luta, o próprio The Warriors mesmo, como eu falei, né? Então, a ideia de quando eles criaram esse jogo, cara, era fazer um jogo que representasse a cultura jovem do Japão, a contracultura jovem do Japão, sabe? Então eles, desde do início assim, eles tinham a ideia de fazer um jogo em que as pessoas pudessem explorar as ruas da cidade. E os primeiros rascunhos ali dos personagens já mostravam eles super descolados, assim, né? Com as roupas bem coloridas ali da época, com muita atitude, assim, e sempre música envolvida, né? Então com aparelhos de som ali e os patins no pé. Sempre, cara, porque todas as gangues desse jogo são gangues, né, de patins, cara. E por que patins, né? De novo, cara, tava expressando, né, a cultura jovem daquela época ali. Eles até pensaram em colocar os personagens andando de BMX, ou colocar skate nos pés dos personagens. Só que eles queriam, cara, que os personagens pudessem dançar, cara. E os patins era a única forma aí de locomoção que permitia que os personagens dançassem. Sim, se você não jogou o jogo, cara, os personagens dançam o tempo todo. E até mesmo quando eles estão conversando com outros membros de outras gangues, nas cutscenes e tal, eles estão dançando, assim. Então a sua gangue, os GGs, né, eles enfrentam as outras gangues rivais para dominar as áreas da cidade através do grafite. Então você entra num determinado bairro novo da cidade, e qual é a mecânica do jogo? Você tem um tempo, ele tem um timer, então você tem que realmente não pode ficar bobeando, ou como diriam os jovens lá nos anos 2000, você não pode ficar marcando toca, mano. E aí você tem que ir lá pegar as latinhas de spray, coletar as latinhas de spray que estão espalhadas pelo mapa, né? E aí você vai achando os pontos que são apontados com flechas no mapa, né? Onde você tem que fazer a tua grafite por cima da grafite da tua gangue rival. E aí quando você cobre toda a grafite dessa gangue, eles fogem dessa área e você domina essa área da cidade, sabe? Só que não é tão fácil assim, cara. Por quê? Claro que eles não vão simplesmente entregar o território deles de mão beijada.
Então muitas vezes você tá cobrindo a grafite desses caras e eles estão tentando te impedir. Eles vêm pra te derrubar, sabe? Eles perseguem você, ou eles cobrem a tua grafite de novo, sabe? Então você não pode ficar simplesmente bobeando ali porque os caras te perseguem, as outras gangues te perseguem, eles tentam te atazanar, assim. É, e também, como eu falei, tem o capitão da polícia, que é o Onishima, né? Que ele é o que representa ali o poder do Estado, né? No jogo, assim. E é um jogo bem anti-establishment, né, cara? Bem anti o Estado mesmo, assim. E aí o capitão da polícia, ele fica perseguindo a tua gangue obsessivamente. E é bem caricato, assim, cara, porque ele começa te perseguindo ali com alguns policiais de cacetete, né? Na tua cola ali, tentando impedir você de pichar. E ele tem um trabucão, cara, uma Magnum, e ele atira em você, cara. Pois é, um pouco exagerado, né? E conforme o jogo vai avançando, esse exagero aí vai ficando cada vez mais caricato, assim. Então ele começa a chamar alguns snipers, depois vem a SWAT, aí daqui a pouco tem tanques de guerra pelas ruas da cidade pra tentar impedir você de pichar, vem helicópteros de guerra, Apache, né, soltar bomba em você, atirar mísseis na tua gangue pra que você não piche a cidade, né, é bem engraçado. Então tem esse outro fator também que te leva a fugir, né, enquanto você tá pichando. E também tem a parte da corporação, porque ele não é só um jogo, né, anti-sistema, anti-governo, mas ele é um jogo também anti-corporação, cara. Então tem a corporação que é os Hokaku, que é uns caras de terno, assim, uns empresários que também te perseguem ao redor do jogo com katanas, com snipers. E a história do jogo é basicamente que existe um vinil, um disco de vinil que ele foi separado em várias partes e cada gangue ela tem um pedaço desse vinil, cara. Então cada gangue que você derrota, você ganha um pedacinho desse disco de vinil. E a Hokaku, que é esses businessmen, eles estão atrás dessa corporação, né? Eles estão atrás desse vinil porque digamos que ele tem poderes supernaturais aí que você pode controlar aí o mundo, né? Quando você juntar todas as peças e tocar o disco, né? Mas no final ele tem um plot twist bem interessante, cara, que claro que eu não vou contar, né? Então, cara, o jogo ele vai ficando cada vez mais complexo, mais difícil, porque as próprias cidades elas evoluem, né, se transformando aí em basicamente labirintos, sabe? Que você tem que ir percorrendo as ruas da cidade, elas vão ficando cada vez mais verticalizadas, então você começa a andar pelos telhados das casas, depois você tá andando nos topos dos arranha-céus também descendo pela cidade, né? É claro que por ser um jogo de patins também, ele te permite uma certa flexibilidade. Por exemplo, além de pichar, né, e andar de patins no chão, você tem um botãozinho de turbo que você pode aplicar, porque os patins são todos elétricos, cara. Então você tem um dash ali que você pode usar. Você pode fazer grind, né, nos corrimãos e andar nas paredes também. Então isso ajuda você a pegar velocidade, fazer curvas, né? Você pode fazer a curva pela parede e tal. Você pode fazer grind em muros, né, em beiras de casa, assim. E os seus pulos também, né? Conforme você pega a velocidade, você pode, vamos dizer, você tá descendo ali pelos telhados das casas, você faz o grind no fio do poste e você pula, cara. E ele tem um pulo bem grande, ele faz até algumas manobras no ar, assim. E você pode já emendar o teu grind, né? Sai do fio do poste, já cai num corrimão. Então, ele permite essa mobilidade que era uma coisa muito única na época também, assim, sabe? Isso é muito legal, cara. Que mais que é interessante a gente notar também sobre esse jogo, né? Não podemos falar de Jet Set Radio sem falar dos gráficos, cara. Porque se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros jogos a usar uma tecnologia gráfica chamada de Cell Shading, né? O que é a tecnologia de Cell Shading, cara? É uma tecnologia que foi na contramão da época, né? Dos jogos da época ali, mais uma vez a SEGA inovando, né, cara? Que é uma tecnologia que permite que o gráfico pareça gráfico de histórias em quadrinhos, sabe? Então a impressão que você tinha é que você estava jogando uma história em quadrinho mesmo, ou um desenho animado, porque as cores eram super saturadas, eram cores chapadas, né? E os personagens eles tinham contornos, né, como se fossem contornos de canetinha, assim. Então isso adicionava muito, cara, na pegada do jogo, assim. Logo no começo do jogo já te chama muito atenção, né, isso? E também não posso falar desse jogo sem mencionar a trilha sonora, cara. Porque é um dos fatores que mais destaca o jogo, que chama a atenção de todo mundo que conhece o jogo, que tem o contato com o jogo pela primeira vez, né? Então, cara, a trilha sonora desse jogo, ela foi composta por músicas criadas pela galera, da galera do próprio jogo, da SEGA, né? Mas ele também tem músicas que eram músicas da época de bandas mesmo. Então, por exemplo, o jogo, ele teve 3 compositores principais, cara, que era o Hideki Naganuma, um cara chamado Richard Jack e o Tomonori Sawada, cara.
E eles criaram músicas, cara, que são remixes de hip hop, de funk, de eletrônico, rock alternativo, acid jazz. Cara, é um caldeirão assim cultural maravilhoso, cara. Tem até heavy metal pro meio, tem faixa licenciada também, tem Rob Zombie, tem Jurassic 5, tem Guitar Vader, tem David Soul. Cara, uma das coisas que mais me dói assim de fazer esse episódio é não poder tocar pra você algumas das músicas desse jogo. Se você já jogou, você sabe muito bem do que eu tô falando, cara. Se você ainda não jogou, dá uma olhada no YouTube, na trilha sonora desse jogo, é maravilhosa, né? Super, super influencial, né? Muitos jogos que vieram depois aí que tentam representar a cultura de rua, tem muito essa vibe das músicas do Jet Set Radio, né? E também o grafite do jogo, cara, né? O grafite que os personagens fazem nas paredes, eles foram criados também por artistas reais, cara, né? Então dá muito mais autenticidade pro jogo também, né? Incluindo o Eric Haze, né? Que fez trabalhos com o Beast Boys, Public Enemy e tal. Então, perceba a criatividade que veio nesse título. E como todo jogo ali, não vou dizer todo jogo, tá? Mas muitos projetos artísticos, como filmes, álbuns musicais, né? Ou mesmo games, cara, quando a gente tem algo que se destoa muito do padrão, né, que foge do padrão, e principalmente algo que representa a contracultura, né, geralmente são títulos que são aclamados criticamente. Por exemplo, na época a IGN deu 9.6 para ele, né, a Famitsu deu 32 de 40 para ele, sabe? Então ele foi um jogo que foi muito aclamado na época, porém ele vendeu pouco, cara. Claro que ele vendeu pouco, porque o Dreamcast já tava, né, já tava mal das pernas ali. O Dreamcast também foi um console que não vendeu muito, né? Mas todo jogo eu acho que, de novo, né, não gosto de usar todo, mas muitos jogos que vendem pouco, mas são aclamados pela crítica, são os jogos que eu digo são atemporais, mano. São jogos que a gente tem que dar chance, sabe? Então esses jogos surpreendem muito a gente. Por exemplo, o Jet Set Radio, né? O próprio Shadow of Colossus, o Ico, o Crazy Taxi, o Shenmue, né? Muitos jogos dessa época aí, efervescente da SEGA, assim, são jogos que venderam pouco, mas que eles são algo que ficam com você quando você joga, sabe? Tanto que recentemente, né, teve uma festa de 25 anos do jogo que a SEGA promoveu, onde os criadores foram lá autografar, teve merchandising, foi nos Estados Unidos, né? E eles falaram sobre o jogo, foi uma galera, tem vídeo no YouTube, cara. Se você procurar aí festa de 25 anos de Jet Set Radio, você vai ver esse vídeo. Então teve a galera artistas fazendo grafite lá, teve música. Foi um evento maneiríssimo que infelizmente a gente que mora aqui no Brasil não tem a chance de participar, né? Mas ele é um jogo que ele foi ganhando como toda boa obra cult, digamos assim, é uma palavra que hoje até adquiriu uma conotação meio negativa, né? Mas esse jogo ele tem uma fanbase que foi crescendo ao longo dos anos, né? E hoje ele é considerado um jogo cult, cara, no melhor dos sentidos, assim, né? Quer dizer que ele teve um impacto cultural na época ali, cara, que perdura até hoje, sabe? E por ele não tentar, como outros jogos da época, como Shenmue, por exemplo, ele não tentar seguir aquela moda que tava de realismo na época, ele não tentar ser um jogo realista, os gráficos deles não dataram nada, cara. Ele é um jogo lindo até hoje. Você pode jogar ele até hoje, tá? Que ele não ficou datado visualmente, né? Porque ele não tenta representar a realidade, cara. E esse jogo ele teve tantas influências, cara, né? Ele é tão influente nos videogames assim, cara, que até outros jogos que vieram depois beberam muito da fonte, né? Como Sunset Overdrive, que foi um jogo que saiu pro Xbox One lá no lançamento, lá em 2014. Também é um jogo na mesma pegada, com aquela cidade aberta ali onde você faz grind nos fios de poste, você faz grind nos corrimões da cidade ali, das escadarias e tal, né? Você só não picha, mas ele é super colorido também, tem uma música punk rock, assim, então ele bebe muito do Sunset Overdrive, né? Mesmo o Splatoon, cara, da Nintendo, também bebe da fonte do Jet Set, né? Com os personagens super caricatos, não, coloridos, aquela pegada das cores, né? E os personagens com estilo muito urbano, de rua ali, do hip hop também, né? E recentemente a gente teve um jogo que eu ainda não joguei, mas está na minha lista, que é um jogo indie, né? Que é uma grande homenagem ao Jet Set Radio, que se chama Bomb Rush Cyberpunk, que é a mesma pegada, cara, né? Só que aí você tem também, além do patins, você tem skate, você tem a bicicleta e tudo mais, né? Então, assim, um estilo visual musical do jogo se tornou referência, cara, pra cultura pop, para muitos jogos indies, né?
E aí, acho que 1 ou 2 anos depois, cara, ele teve uma continuação pro Xbox, que foi exclusivo pro Xbox, que era o Jet Set Radio Future. Então ele era basicamente um remake do mesmo jogo ali, do primeiro jogo. Só que com uma pegada mais futurista. Eu nunca joguei esse jogo, eu nunca tive a chance de jogá-lo, né? O meu Xbox ele é um Xbox bloqueado, então não tenho nem como emular ele, né? E infelizmente, cara, até onde eu sei, ele nunca foi relançado, né? Diferentemente do primeiro Jet Set Radio, né? Que teve alguns ports aí. O Jet Set, ele saiu pra PlayStation 3 depois, ele saiu pra Xbox 360, ele saiu pra PS Vita, ele saiu também pra Live, né, na Live Arcade, então você pode jogar ele pelo menos no Xbox, né, no PlayStation eu não tenho certeza, mas no Xbox ele tem retrocompatibilidade, né, então você pode jogar ele no Series S, no Series X também. E como no próprio filme do The Warriors, se você nunca assistiu também, cara, vale muito a pena, filmaço, chama The Warriors, em português é Os Selvagens da Noite, um título terrível, mas é um filme muito legal da cultura norte-americana de gangues dos anos 70. Legal pra caramba, cara, bem sessão da tarde, assim. E o Jet Set bebe muito desse filme também, né, a influência do The Warriors. E como no próprio filme, né, se você nunca assistiu, o The Warriors ele se trata de um filme de gangues, assim, onde existe essa gangue do The Warriors, né, e eles são acusados de matar um líder importante da maior gangue da cidade. E aí eles têm que fugir de todas as outras gangues atravessando a cidade para tentar voltar para o território deles durante a madrugada, né? Então eles são perseguidos pelas outras gangues e enquanto eles são perseguidos, né, tem uma rádio pirata, né, das gangues ali e tem uma narradora dessa rádio que fica narrando onde os The Warriors estão naquele momento na cidade e tal, né? Então eles ficam fugindo aí e a narradora fica falando, olha, eles foram vistos em tal lugar e tal lugar e tal. E no jogo também a gente tem uma outra influência desse filme, que é o DJ Professor K, cara. Que é um DJ, e ele vai narrando aí a aventura dos DJs, né, ao longo do jogo, assim. Ele vai narrando o que tá acontecendo, quando você domina um território de uma gangue, né. Aí ele narra também, cara, esse jogo é atitude pura, velho. É muito massa, assim, é muito massa. Cara, só de pensar no DJ Professor K, assim, eu não consigo nem pensar em um outro jogo que tem um personagem como ele, assim, sabe? Tão espontâneo, né? Tão divertido, assim. E ele lê cartas dos ouvintes, né? Durante a programação, assim. Cara, é muito, muito legal mesmo, assim. Então, encaixa muito nessa cultura aí das ruas mesmo, nessa cultura urbana, assim. Na rádio pirata ali também. Muito, muito legal mesmo. E, de novo, né? O Jet Set, ele é um retrato dessa época da SEGA do Dreamcast, né? E é aquilo, né, cara? Ninguém faz arte melhor do que os jovens que estão putos com a vida, cara. Ninguém. Os melhores álbuns de música de todos os tempos, os melhores livros, os melhores poemas, as melhores obras de arte, as melhores pinturas, os melhores videogames foram feitos por um bando de moleque que tava puto com o que tava acontecendo, que tinham algo a dizer, ou que simplesmente tinham toda aquela energia da juventude que queriam expressar sua arte. E o Jet Set, ele é, cara, a expressão máxima disso. Um monte de moleque que vivia naquela efervescência cultural de Tóquio, né, cara, do comecinho dos anos 2000 ali, vendo tudo que estava acontecendo. O Japão tava com uma crise fodida naquela época, né, todo mundo ali desempregado, o dinheiro não valia nada, gente sem perspectiva nenhuma, né, criminalidade subindo, as gangues, o grafite, o hip hop americano, né, filmes americanos também, e claro, os videogames, né, cara. Os arcades eram muito populares ainda nessa época no Japão, então a molecada, né, principalmente a delinquência juvenil ficava ali pelos arcades também. E esse jogo ele veio pra demonstrar tudo isso, cara. E é maravilhoso, velho. Que jogo maravilhoso. Que criatividade, né? E assim, como eu disse, se esse jogo tivesse vendido milhões, trilhões de cópias, cara, seria um problema, porque ele não é um jogo que foi feito pra isso. Ele jamais vai vender essa quantidade de cópias, porque ele é um jogo que não é pra massa, cara, entende? Ele é um jogo que não é massificado mesmo, é pra galera que pegar aquela veia ali, sabe? Se passou o teu momento, cara, já era. Ou se você não tá, se você tá alheio ao que tá acontecendo ali ao teu redor, se você tá alheio à cultura urbana, você vai passar batido por esse jogo, sabe? Então quem pegou, pegou, cara, sabe? E eu não vou falar pra você, olha, eu era um nerd que vivia numa cidadezinha do interior, uma cidadezinha extremamente religiosa, cristã e conservadora do interior de um estado de São Paulo, num país de terceiro mundo, ou seja, eu não tinha nada a ver com esse jogo. A minha vida não podia ser mais diferente do que a vida
de um jovem japonês dos anos 2000 lá em Tóquio, né? Mas esse jogo ele me grudou, cara. Ele me pegou assim de uma forma que eu fiquei obcecado por ele, cara. Obcecado assim. Tanto que eu comprei ele em todas as versões que eu consegui encontrar. Eu tenho ele no Dreamcast, né? Depois eu comprei no Vita, então ele tá no meu Vita há anos e eu sempre volto pra jogar no Vita. Eu tenho ele no Xbox, no 360, depois eu joguei ele no One, depois joguei ele no Series X, então ele é um jogo que grudou em mim assim, cara. E como eu disse, esses jogos que são muito experimentais, ou ele é um caso de ame-o ou odeio, né, cara? Porque se você não pegou a vibe, cara, ele não vai clicar contigo, não adianta. Mas se você pegou a vibe, mano, ele vai te grudar assim de uma forma e você vai viver com esse jogo pra sempre, né? Não é um jogo que eu vejo eu mudando de ideia, abandonando ele pra frente, né? Então eu peço a você, cara, dê uma chance. Se você já jogou, talvez não tenha clicado contigo na época, quem sabe dá uma chance hoje, novamente, né? Ele tá disponível em várias plataformas pra jogar. Talvez ele esteja até no PC, eu não tenho certeza. Mas ele é um jogo que de uma forma ou outra ele vai ficar contigo, assim, cara. Seja pela estética rebelde, a ambientação urbana, sabe? A mensagem ousada, né? Refrescante mesmo que ele trouxe. Seja pela trilha sonora dele, que era muito vibrante, cara, sabe? Capturou perfeitamente o espírito urbano daquela época, né? Ou seja pelo gráfico, cara, pelo estilo cel shading dele, que é muito massa, pelas cores super saturadas ali, maravilhosas, né? Ou seja pela própria mecânica de navegar pela cidade. Quando você sobe uma ladeira, você pode até, eu não sei como é que se chama isso na sua cidade, mas no interior a gente falava, você pode pegar rabeira, ou seja, você pode grudar na traseira de um carro, né, e deixar o carro te levar pra cima na ribanceira, assim, no jogo, e depois você desce fazendo grind nos corrimões, né, e enquanto você tá fazendo grind, você pode ir pichando as paredes, cara, é muito legal mesmo. Você tem missões que você tem que caçar outros membros de outras gangues e pichar eles, cara. É muito engraçado, assim. Eles ficam fugindo de você e você tem que ir atrás deles e pichar eles pra eles serem derrotados. Conforme você vai também jogando o jogo, a tua gangue vai ganhando mais fama, né? E aí aparecem pessoas ali que querem entrar pra tua gangue, só que elas só vão entrar na tua gangue se você provar que você é fodão mesmo, assim. Então você tem que ganhar deles numa corrida, né? Você tem que correr contra esses personagens na cidade, chegar antes deles no ponto de chegada e fazer a pichação antes deles chegarem, assim. E aí quando você faz isso, eles falam, ah, realmente, você é tudo isso que a galera tá comentando mesmo, vou entrar pra tua gangue e tal. E aí você vai adicionando esses personagens, né, na tua gangue, assim. E cara, como eu disse, são 10 personagens, então pelo menos um vai ter ali um que você se identifica mais, né? E eles são diferentes entre eles, né, cara? Tem uns que tem mais técnica. Ou seja, quanto mais alta a tua técnica, por incrível que pareça, é meio anti-intuitivo, né? Mas você vai gastar mais spray, você vai gastar mais latinha, porém você vai ganhar mais pontos, né? Tem os personagens que são mais ágeis, tem os personagens que aguentam mais porrada também, aguentam mais tiro e tudo mais, né? Então assim, cara, tem personagem pra todos os tipos, E todos eles são maravilhosos, cara, são muito criativos mesmo, né? É claro que nem só de ouro vive esse jogo, né? Ele tem alguns pontos negativos também, mas que pra mim, sinceramente, cara, são ofuscados por todas as partes positivas do jogo, né? Bom, uma crítica comum dele é a câmera dele, que é bem problemática, mas isso é um sintoma da época, né? É muito difícil de controlar a câmera dele, principalmente porque no Dreamcast só tinha um analógico, então você não conseguiria controlar a câmera. O problema que foi, em termos, resolvido aí na versão do 360, né? E basicamente ele é um jogo difícil. Ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque você tem aquele timer, as cidades vão ficando cada vez mais complexas. Você tem que saber um trajeto certinho para você pichar tudo a tempo. Você tem que coletar as latas. E conforme o jogo vai passando, as gangues também vão ficando cada vez mais psicóticas. Então tem helicóptero, tanque de guerra, tem gangues de jetpack que ficam sobrevoando você e atirando em você, snipers. Então tudo vai ficando cada vez mais complexo. Mas cara, é um jogo maravilhoso, que de novo, assim, ele mostra a criatividade da SEGA no Dreamcast, na era Dreamcast, e que infelizmente, né, nunca mais eu vi esse tipo de criatividade nos videogames depois. Claro que talvez a gente tenha muitos indies aí que suprem esse papel hoje em dia, né, mas você já pensou num jogo hoje em dia lançado pela Microsoft ou pela Sony, ou mesmo pela Nintendo, cara, que seja um jogo super inovador? Desse jeito, assim, que quebra o status quo? Eu não vejo, cara.
que em 2023 a SEGA anunciou um novo Jet Set Radio, né, com parte da equipe original aí, mas sei lá, cara, eles mostraram 1 segundo do jogo até hoje, já fazem 2 anos e a gente não viu mais nada, então se esse jogo não foi cancelado ainda, eu realmente não tenho muita fé nele. Mas esse foi o Jet Set Radio, 25 anos de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E eu quero muito saber, claro, sobre você, mano. Me conta aí qual foi a tua experiência com Jet Set, se você jogou, se você não jogou, se você tem vontade de jogar ou não, se você conseguiu terminar. E por hoje é isso, cara. Vou colocar meu patins aqui, vou dar um rolê hoje à noite aí pelas ruas pra ver se nosso território tá seguro, cara. Aqui é o Ninos, eu vejo você no próximo episódio. Fui!